Vamos à coletiva após o fiasco do Grêmio, 1-0 Sport na Arena. Depois da vinheta. Dos pais, estava tudo bem, tudo certo, dia maravilhoso. Veio presentinho dos filhos, até vou mostrar para vocês aqui. Pera aí. Aí, ó. Cadê? Aqui. Ganhei dos filhotes. Ó. Faca do tricolor. Cadê? Aqui. Copinho do tricolor. Um baldinho. Tudo indo bem. Até que jogo do Grêmio. Aí veio o jogo do Grêmio. Aí o jogo do Grêmio chega e acaba com o nosso domingo. Quem viu o jogo, viu. E era preferível não ter visto. Foi terrível. E para completar, depois me vem a coletiva com o Mano Menezes. Até vou botar aqui pra gente curtir, depois a gente fala sobre isso. Vamos lá. Eles vão botar um Oi. microfone. Oi. Pessoal, o Rossato vai fazer um pronunciamento antes, depois a gente abre para as perguntas para o Mano. Só vamos aguardar para instalar mais um microfone aqui no auditório, por favor, e a gente já dá início. Só retificando, tá? O Rossato vai responder perguntas também, tá? Então, Rossato, por gentileza, depois a gente dá início à coletiva. Boa noite, pessoal. Boa noite por educação, né? Porque não é uma boa noite para o Grêmio. A gente não está contente com os resultados que vem aparecendo. Primeiro, quero agradecer os 36, 37 mil torcedores e pedir desculpa a eles. Pedir desculpa pela apresentação do Grêmio. Essa apresentação não representa o trabalho que está sendo feito, muito menos os atletas que vestem a camisa do Grêmio, e tampouco o trabalho da direção. Então, gostaria aqui de reforçar esse pedido de desculpas ao torcedor e agradecer a presença deles. Saí de casa no domingo, 8h30 da noite, Dia dos Pais. Então, eu vim aqui se dedicar para o Grêmio, como todos nós aqui estamos. Então, esse é o nosso primeiro pronunciamento em relação a isso. Tá? Em relação ao desempenho do elenco, não nos agrada, mas a gente vem acompanhando todo o trabalho que está sendo feito. A gente sabe que o resultado vai vir, acredita no trabalho. A comissão técnica trabalha de forma árdua, os resultados infelizmente não estão chegando, mas a gente já chegou com o resultado com essa mesma comissão técnica, né? Nós estávamos numa situação ainda muito pior e essa comissão conseguiu nos tirar daquela situação. Nós temos certeza de que isso vai acontecer já no próximo jogo. Esses pontos perdidos em casa vão fazer falta, então vão ter que buscar pontos fora de casa. Rossato, Mano, não sei qual dos dois pode responder essa questão, talvez os dois, mas vocês talvez concordem, não há nenhum prazer em dizer isso, que não é normal. Depois de 2 eliminações em Copa do Brasil, Sul-Americana e uma derrota por lanterna da competição que não tinha ganhado de ninguém. A última vitória do Sport é no jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano. Não é normal manter toda a estrutura, depois de tantos insucessos. Como que se acredita que vai mudar se tudo continua igual? E aí posso me referir ao treinador, ao departamento de futebol, aos jogadores. Não há uma mudança drástica de lá para cá. Por que vai ter uma mudança em campo? Não vai mudar. Não tem como mudar. A gente já está esperando mudar faz o quê? 2 meses. Teve parada, teve treino, foi o que não faltou. O Grêmio saiu das outras competições, só estava treinando. Vai melhorar treinando como? Não tem mais como esperar. Segue. Vamos lá. Por que mudar, né? Ou por que não mudar? A gente não muda
e em função da gente estar vendo, estar presenciando todo o trabalho que está sendo feito. Os resultados não chegaram, e eu vou repetir, nós chegamos, essa mesma equipe, ela foi superior, ela saiu de um lugar muito pior que ela está hoje, com a mesma comissão técnica, né? A gente entende que a mudança... Não, aí ele está querendo dizer que o Grêmio melhorou por ter saído da zona do rebaixamento e ter ficado, agora a gente está o quê? 3 pontos? Sei lá, a gente está acho que 2 colocações abaixo do G4, acima do G4. Isso para ele é melhorar. Olha, é um absurdo. Segue. Ela não é uma receita exitosa, né? Então que a gente tem a certeza de que a manutenção desse trabalho que vai dar o resultado que a gente precisa. A manutenção do trabalho do jeito que está vai dar a mesma coisa. Faz a mesma coisa, obtém o mesmo resultado. Para ter resultado diferente, tem que fazer coisa diferente. Olha, isso é o básico do raciocínio humano. São muito burros. Mano, Rossato, boa noite, na medida do possível. Vou fazer uma pergunta para cada um. Primeiro, Rossato, como que o senhor se sentiu com o presidente Alberto Guerra deixando o jogo no meio do jogo para viajar ao Rio de Janeiro por conta de uma reunião amanhã às 10 no Rio de Janeiro, na CBF? Se qualquer decisão teve a participação do presidente, de fato, e como ocorreu essa participação? Mano, queria te perguntar, você que é um cara que tem uma conexão muito forte com a torcida do Grêmio e sempre foi muito sincero e aberto nas suas manifestações, e acho que o torcedor recebe muito bem isso. Com o teu trabalho respaldado, o que é possível dizer que ocorre de diagnóstico mais transparente possível para o torcedor do Grêmio, para que o time do Grêmio tenha o desempenho que teve hoje contra o Sport, por exemplo? O que há de errado, de fato, com esse time do Grêmio? Então, quanto à ausência do presidente Alberto Guerra, talvez aqui eu tenha cometido um erro aqui também de não justificar ela inicialmente. Ele só não está presente aqui porque ele está com um compromisso amanhã, uma reunião junto à CBF sobre fair play. E vocês sabem que aqui em Porto Alegre tem um problema com o aeroporto logo pela manhã, em função de cerração, e pode estar fechado, ele poderia perder essa reunião na CBF amanhã pela manhã. Então, obrigou ele, e ainda no final desse domingo. Então, assim, o presidente não abandonou a arena, né? Essa viagem dele está programada, e eles têm um compromisso que vai lá estar representando o clube também. E essa decisão, ela não foi verificada agora. Essa decisão de manter a comissão técnica é em função de uma convicção de trabalho que está sendo feito e de um resultado que a gente sabe que vai chegar. Por isso, não houve uma decisão agora de manter ou não manter, se é isso que eu estava perguntando. Então, o presidente Guerra, ele participa de todas as decisões, aliás, a decisão é do presidente do clube. Então, não houve uma decisão agora, num pós-jogo, não é o resultado desse jogo que vai determinar uma substituição da comissão técnica, muito pelo contrário, estou dizendo que nós temos convicção e essa comissão técnica será mantida porque a gente entende que o trabalho que está sendo executado é o correto. Boa noite, gente. É óbvio que você sabe o meu sentimento, eu não faço questão nenhuma de disfarçar aquilo que nós estamos passando agora. É um momento dos mais difíceis que passamos aqui, certamente, dos mais difíceis da minha carreira. Passei um ano passado bem difícil, numa situação semelhante. Eu diria até que quando iniciamos o trabalho de recuperação ano passado do Fluminense, as coisas eram até mais drásticas. Mas o que eu preciso falar para o torcedor é que, mesmo com a confiança da direção, tudo tem limite, para mim como treinador. Porque eu tenho que entender que, mesmo que o torcedor tenha um carinho comigo, que tenha o respeito, da mesma forma eu tenho respeito com ele, as coisas não podem continuar assim como estão. Senão nós teremos um final muito melancólico, muito triste, que não é a nossa intenção. Tá? Achei que quando chegamos conseguimos dar uma direção para aquilo que precisávamos fazer, para fazer a recuperação. Iniciamos essa recuperação.
e depois da parada o time estagnou na sua maneira de jogar. Precisamos rever algumas coisas a curto prazo, porque senão todos vão entrar na mesma vala comum e nós não teremos forças para fazer essa reação. Penso que temos possibilidade ainda de fazê-la, mas aquilo que escolhi precisa ser revisto em alguns aspectos, porque a equipe não está conseguindo nem se defender bem e nem atacar bem. Quando melhoramos a nossa parte defensiva, muito se questionou algumas vezes sobre poucas possibilidades ofensivas, mas a equipe esteve mais segura, né? Ela precisa voltar a ser segura, porque eu só acredito que a recuperação passa primeiro por uma segurança defensiva. E hoje nós não temos ela. Estreamos um zagueiro, acho que melhoramos em alguns aspectos. Estreamos um atacante, acho que teve uma presença diária no final do jogo. Mas acho que como equipe a gente precisa melhorar essa parte coletiva, de entendimento do que a gente quer fazer para fazer bem feito. E isso precisa acontecer a curto prazo. E essa é a minha promessa para o torcedor. Se não acontecer a curto prazo, não serei eu que vou atrapalhar, porque de maneira nenhuma quero atrapalhar. Rossato, aqui na frente. Mano falou melhor do que o dirigente, só para botar esse parêntese aí. No momento delicado que está o Grêmio na temporada, a gente vê o torcedor pega no pé do time no campo, também no treinador que está à beira do campo, e isso é do mundo do futebol, acaba sendo assim. A minha pergunta a você é qual o percentual da diretoria, da diretoria nesse momento. Hoje o Balbuena estreou, o Vinícius também estreou. O Grêmio não demorou também para agir para alguns reforços, principalmente, eu vou usar o exemplo do Balbuena, que é o zagueiro da direita. O Grêmio por muito tempo precisou desse zagueiro, sacrificou o Wagner Leonardo, canhoto no lado direito, não demorou a chegar esse jogador dessa posição que é crucial para um sistema que é importante dentro de um jogo. Esse do lado direito entender qual o tamanho da culpa da diretoria nisso. E para o Mano, o Mano falou sobre tudo tem limite e um momento delicado para ti, um treinador vitorioso, que a gente conhece a tua carreira, os teus trabalhos. Até quando é o limite do Mano para conseguir tentar algo diferente dentro do Grêmio? Obrigado. Claro. Aqui no futebol, né, ele se ganha e se perde junto. A direção ela é tão culpada quanto qualquer outro profissional aqui que está trabalhando no futebol. Os resultados não chegam por um ou por outro motivo, né, um conjunto de motivos. Então, cada um tem a sua participação, tanto na vitória quanto na derrota. Em relação à contratação do zagueiro da direita, nós tivemos também a infelicidade da lesão do Carioca, né? Já por 2 vezes, lesionou no início do ano, depois agora também. Nós temos o Gemerson também. Então, assim, a direção, ela contratou tão logo conseguiu, né? O Grêmio também tem suas limitações, né? Tem suas limitações financeiras que pesam muito em relação a isso. Isso, na verdade, isso está muito claro desde o início da temporada, não é de agora. Então, assim, a culpa da direção é tanto quanto, né? A gente não vai fugir da culpa aqui. Eu assumo aqui toda a responsabilidade em relação à direção, junto com todo o departamento de futebol. Não é só minha, é de todo o departamento de futebol. Então, que não existe culpa de um ou de outro, a culpa é de todos, né? Boa noite, Mano. Boa noite, Rossato. Acho que o Mano vai responder. Por favor, que eu vou responder. Eu quero deixar bem claro aqui que, mesmo tendo problema, mesmo tendo limitações, a equipe tem capacidade para entregar mais. Não vou me omitir da minha responsabilidade, você sabe que jamais faria isso. Virar as costas para quem montou, quando nós chegamos aqui, isso sempre foi muito claro, nós falamos sobre esse assunto várias vezes. Nunca vou me omitir de assumir essa responsabilidade. O grupo tem
seus problemas, mas esse grupo, do jeito que está, pode entregar mais, e essa é a responsabilidade de mim. Agora sim, boa noite, Mano, boa noite, Rossato. Mano, o senhor assumiu um trabalho na metade, né? Depois do Gustavo Quinteiros, boa parte dos jogadores que estão aqui não foram escolhidos por ti, o Quinteiros até trouxe. Depois de todo esse tempo e com os resultados, né, depois da Copa do Mundo de Clubes, poucas vitórias o Grêmio teve. Aonde está a tua responsabilidade no Grêmio em 2025? Esquecendo um pouco do trabalho anterior. E para o Rossato, uma avaliação sobre o trabalho do Mano Menezes depois do que aconteceu, principalmente agora, nessa retomada da Copa do Mundo. Vamos lá, a avaliação do trabalho do Mano Menezes, né? Em relação ao trabalho do Mano e de toda a comissão técnica, não tenho nada que não seja favorável para te dizer. Tá? O que a gente tem aqui, o que não está acontecendo são os resultados. Então, lá no início eu disse, olha, está vendo o trabalho que está sendo desenvolvido, o que não está acontecendo aqui são os resultados. E, de fato, depois da parada, o time não rendeu como se esperava, né? Então, a gente entende que a manutenção do trabalho não tem outra forma para garantir o resultado, né? Que é trabalhar. Se está trabalhando, então tem que trabalhar um pouco mais, tem que corrigir um pouquinho uma coisa ou outra ali, e aí a gente tem a certeza de que o resultado vai vir. Sobre a minha responsabilidade, acabei na resposta anterior de falar sobre ela, acho que deixei bem claro, ninguém tem dúvida sobre isso. Eu não transfiro nenhuma vírgula daquilo que é a responsabilidade do técnico principal da equipe. Boa noite, Mano Rossato. Mano, eu queria entender quando você fala em limite, né? Que limite é esse? Quantos jogos? Qual é esse limite que você está colocando? Porque, e entender, até se você puder responder o Rossato também, se há limite pior do que esse, perder para um time que faz uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro, ser eliminado de uma Copa Sul-Americana, um grupo muito fácil. O que precisa acontecer mais? Que limite é esse para entender que o trabalho não aconteceu? De minha parte é entender que eu não tenho mais nada para poder tirar da equipe. Esse é o meu limite. O trabalho não está no limite. Nós temos que trabalhar até o limite para que os resultados venham. Mano, boa noite. Obviamente nas condições possíveis. Chama a atenção um pouco essa cena de que a gente está presenciando agora, porque o Rossato veio te dar um voto de respaldo público e o senhor, com a sua tradicional franqueza, deixou claro que a situação ela não é boa, ela não é fácil e que a sua posição talvez seja exatamente por essa, que se o trabalho não vai dar sequência, o senhor mesmo que vai acabar saindo. Não, a gente tem uma relação muito transparente. A gente conversou sobre o assunto lá antes de vir aqui conversar. Aqui ninguém é menino, né? Todo mundo sabe como funciona o futebol. Eu gosto muito do Grêmio. E você sabe que gosto muito do Grêmio, tem uma história aqui, tá? Então eu, certamente por respeito ao Grêmio, conversamos antes de estar aqui. As pessoas estão vendo o que nós estamos fazendo no dia a dia, mas isso no dia a dia não basta, né? Nós precisamos entregar no jogo, quando o torcedor vem, quando a equipe entra em campo para fazer os resultados. E é isso que me incomoda, é isso que me deixa com a indignação que eu vejo o torcedor ter. Ele foi muito compreensivo com a gente, ele ajudou muito, ele veio no estádio, ele apoiou durante 90 minutos, ele nunca nos vaiou sem a cobrança, que é a cobrança necessária, como foi essa que foi no final. Nós deixamos escapar um resultado contra um adversário que tínhamos que vencer. Então esse é o propósito daquilo que estamos falando aqui. Estamos dando uma satisfação para o torcedor de dizer aquilo que estamos dizendo, assumindo as nossas responsabilidades e mostrando que enxergamos uma possibilidade de fazer diferente. Se não enxergássemos essa possibilidade de fazer diferente, certamente não estaríamos aqui juntos, e por isso que viemos aqui. Não, mas só para comentar aqui, para deixar claro, assim, eu acho que até pela tua franqueza tradicional, não teve uma conversa sobre interromper o trabalho hoje. Essa posição não partiu do senhor, não partiu do Rossato.
essa posição de dar sequência ao trabalho foi a convicção das duas partes, não chegou a ter nenhum de vocês com a ideia de interromper o trabalho hoje? Não tivemos essa possibilidade, não trabalhamos com isso, nós estamos trabalhando com coisas concretas daquilo que entendemos que temos que fazer. Mano Rossato, boa noite. Primeiro, por Mano, te fiz uma pergunta em Lima e refaço hoje. O que vem sendo treinado que não está sendo executado em campo? Visto que essa semana tivemos ela cheia de treinamentos e o jogo contra o Sport talvez tenha sido pior do que o último contra o Fluminense. Então, o que não está sendo executado pelos jogadores? E ao Rossato, você falou que os jogadores hoje não representaram a camisa do... O que não está sendo executado é que os nossos jogadores são muito burros. É só olhar o jogo. Quem entende de futebol ou quem conhece o mínimo do futebol vê que os jogadores são burros. Eles não é que sejam ruins, mas são burros. Quando tu é ruim, tu não sabe dominar uma bola, tu não sabe driblar. Só que as decisões que eles têm, eles tocam a bola e se esconde atrás do marcador. Ninguém se movimenta para receber, ficar livre. É como se, toquei a bola, me livrei. E na hora de marcar, são mole. Parece que está tudo certo, tudo bem, não precisa fazer mais nada, parece que eles não têm sangue, não têm vontade. Eu não sei explicar o que é. Vamos lá, segue. Do Grêmio, o torcedor, há um entendimento de saídas de atletas por não corresponderem àquilo que era esperado quando foram contratados? E aqui eu digo não somente na gestão, desde que o senhor assumiu a vice-presidência, mas num todo, nesses últimos anos. O elenco ele é diariamente avaliado. Tá? Eu digo quando os atletas não entregaram o que representa a camisa do Grêmio. E aqui eu digo, eu estou envergonhado do futebol que foi apresentado hoje, tá, gente? A direção toda, realmente isso não representa a camisa do Grêmio. Eu acho que agora cada um tem que fazer um pouquinho mais, tem que entregar um pouquinho mais, correr um pouquinho mais, brigar um pouquinho mais. Então, isso tudo, mas aí é um trabalho da comissão técnica, que é isso que nós sabíamos que o elenco pode entregar, e por isso continuar o trabalho, não se questiona. Não se cogita uma interrupção desse trabalho, até por conta da gente ter toda essa certeza de que o grupo pode entregar mais e que a comissão técnica consegue tirar mais desse grupo. Saudade do Cacalo, do Pelé. Vou abrir uma sessão de treinamento essa semana e depois que vocês olharem o treinamento, a gente pode falar sobre aquilo que é trabalhado. É isso aí, agora eu quero bem ver. Tranquilo, bem transparente. A gente vai ver o que está sendo feito no treinamento e consegue... Mano, como se faz para remobilizar um grupo depois de uma derrota tão impactante, algo que talvez ninguém esperasse no contexto do Grêmio, e como tu... Eu sei que não pode, mas como mobilizar o grupo é cortar o salário. Corta o salário, só tem gente ganhando milhões aí. Olha, acho que o mais barato aí, o salário mais barato tá o quê? 100 e poucos mil? Quem é que ganha 100 e poucos mil? O cara ganhar 100 e poucos mil e parecer que tá sem vontade é o fim da barca. Segue. Se sente como técnico, olhando para o banco e precisando recorrer ao Amuso e o Aravena para ganhar o jogo? Olha, seria quase uma covardia minha falar sobre nomes em cima de uma derrota para o Sport. Nós perdemos coletivamente. Uma coisa é verdade. O time tá mal, tu olha pro banco, tem um Amuso. Aí é pra acabar, o cara não tem o que fazer também, né? Eu gosto do Mano Menezes, mas ele não tem peça. E a gente não tem como mandar todo mundo embora, né? A gente não tem como rescindir esse monte de contrato aí, senão o Grêmio vai à falência. Vamos, segue. O Sport usou durante 70 minutos uma jogada. E todos sabíamos qual era a jogada que o Sport ia usar. Usou no primeiro tempo, falamos no intervalo sobre ela, entrou as 3 primeiras.
Foi o jogo inteiro nas costas do Camilo. Ali no Camilo foi, olha, parecia carnaval. Do segundo tempo até nós tomarmos o gol aí, né? Então é coletivo, é entendimento, porque o adversário vai te atacar lá, como é que tu vai evitar que a bola chegue lá, tá? Então é coletivo, não tem nada sobre individualidades, né? Porque nessa hora, quando o coletivo não funciona, todas as individualidades também vão mal, né? Mas elas não são culpadas sobre isso. Culpado sou eu, que sou o treinador, que coletivamente não consegui achar. Se o Sport com uma jogada nos venceu, nós também podíamos ter vencido, né? Podíamos ter feito melhor. A outra questão foi a primeira. É sempre muito difícil quando você perde um jogo assim. Eu cuido muito para não transformar em jogo da vida, né? Que nem sempre diz, esse é o jogo da vida, esse é o jogo disso, porque quando você supervaloriza uma coisa, depois a retomada é mais difícil ainda. Mas faz parte da nossa vida, né? Hoje outros times também perderam em casa para adversários que provavelmente não esperavam. Até poucos dias o Santos estava na zona de rebaixamento e hoje ganhou do time que podia ser líder de virada, e a gente assistiu o jogo um pouquinho antes de entrar em campo, né? E acontece, tá? E já é a segunda vez, porque esse dia o Ceará também ganhou no Mineirão, né? Então você vai vendo que o futebol ensina a gente, e quem quer aprender é só seguir os exemplos, prestar atenção, tá? Eu trabalhei para que a gente não subestimasse o esporte, porque realmente o esporte não vencia há bastante tempo, mas os seus últimos 3 jogos tinham sido jogos bem jogados. Jogou com o Bahia, empatou, né? Jogou com o Vitória, empatou fora de casa. Então assim, mas o nosso caso não é um caso de subestimar. Não achei que nós tivemos as dificuldades que nós tivemos porque nós subestimamos. É porque a gente ainda comete equívocos que às vezes são equívocos que são meio inexplicáveis. Você olhando jogadores de nível fazendo isso porque eles são melhores do que isso. Então, sem dúvida nenhuma, é nós que temos que melhorar como equipe. Rossato, dá para ver nitidamente que há uma aposta no trabalho do Mano, na comissão, nessa ideia de união. Eu te pergunto se o Grêmio não deveria fazer algum tipo de mudança nesse ambiente, seja no elenco, dispensa de jogadores. A direção não vê a necessidade de repente, um choque de realidade para quem hoje veste a camisa do Grêmio? Felipe, não é uma aposta, tá? É uma convicção no trabalho, né? Todos conhecemos aqui o trabalho dessa comissão técnica e sabemos que tem potencial, então não se trata de uma aposta. Em relação às mudanças, sim, a gente está avaliando diariamente todas as questões de elenco, de movimentações, de entrada e saída. Inclusive hoje estrearam dois novos atletas no elenco, né? Então a gente vai trabalhando diariamente, avaliando e vendo as ações que tem que ser tomadas, mas sempre em conjunto também com a comissão técnica, né? Obrigado, Rossato. Obrigado, Mano. Obrigado, pessoal. Reapresentação, terça-feira à tarde. Bom, tá aí a coletiva do Mano Menezes após o fiasco do Grêmio contra o Sport. Perdemos de 1-0. Olha, não tem desculpa. É o time que não tinha ganhado de ninguém desde março. Ganhou de quem? Do Grêmio. Ninguém mais respeita o Grêmio. Ninguém jogou bem, né? Acho que quem a gente pode salvar ali é o zagueiro que estreou. Até esqueci o nome dele, o Balbuena. E o Alisson ali jogou legal. O resto, o Marlon não ataca e não marca. Não consigo entender. O Marlon uma hora errou 3 vezes o passe do mesmo jeito. Chegou, recebeu a bola na lateral, foi passar e errou o passe. Recebeu a bola na lateral, foi passar e errou o passe. 3 vezes seguidas. Um cara profissional não tem como. Então é isso aí. Coloca nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente aí para aumentar o nosso engajamento, tá? Obrigado. Vamos lá, Tricolor. Sempre, sempre.
Obrigado.